I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm Olá, turminha! Muito já falamos sobre a zona urbana e a zona rural. Nós já caracterizamos, como é que é as paisagens, o trabalho, tanto na zona urbana como na zona rural. Agora o nosso livro, na matéria de geografia, vem fazer a integração, ou seja, vem falar da união da zona urbana com a zona rural. É isso mesmo. Na página 250 do livro de vocês, a temática que vem apresentar é a integração entre o espaço rural e o espaço urbano, que diz assim: as atividades econômicas desenvolvidas no espaço rural e no espaço urbano se complementam e formam uma interligação entre esses espaços. Ou seja, aqui vem afirmar que um espaço depende do outro, O espaço urbano depende da produção, da extração da matéria-prima, como a carne bovina, o leite, os grãos, sementes, para enviar para a cidade, muitas vezes para fazer o processo de industrialização para consumo tanto na cidade como na zona rural. Por sua vez, o campo depende da produção da cidade. Depende sim, porque se não fosse as produções das vestimentas, dos eletrodomésticos, o trabalho no campo seria muito mais difícil. Aqui na página 250 de vocês, mostra para vocês dois quadros. Um quadro, o de cima, mostra matérias-primas produzidas no campo. Quem não lembra o que é matéria-prima, que a tia Brenda já explicou aqui numa aula de geografia? Matéria-prima é o elemento primário. Por exemplo, eu vou produzir um móvel, uma mesa, essa mesa de madeira. Essa madeira, a matéria-prima dela é a árvore, porque é a árvore que oferece a madeira, Se eu for produzir essa camisa feita de algodão, O algodão é a matéria-prima da produção da camisa. Então, a matéria-prima é o elemento primeiro, é aquele que serve para produzir os elementos que passam pela indústria, que vão para a indústria. Aí diz assim: as atividades do campo fornecem matéria-prima para indústrias das cidades, ou seja, a cidade necessitando nesse momento das matérias-primas produzidas, colhidas, plantadas, criadas lá no campo. As atividades do campo também fornecem alimentos que são comercializados. Aí sim, um dos principais fatores do campo, A importância de produzir alimento da cidade. Porque na cidade, é muito difícil ter a produção de tomate, a colheita, a plantação. Então, normalmente isso acontece onde? Na zona rural. E é transportado para a cidade para gerar alimento para a população da cidade. Numa aula de geografia eu expliquei para vocês que as pequenas propriedades acabam abastecendo o próprio município rural, mas as grandes propriedades rurais acabam fornecendo o alimento, o produto diretamente para a cidade, porque a cidade ela precisa desses alimentos citados aqui na página 250, em alimentos em grande quantidade, carne bovina em grande quantidade, as verduras, os legumes. Então tem essa diferenciação entre pequenas propriedades, grandes propriedades que vão fornecendo o alimento para a sociedade. Já na página 251, traz uma afirmativa. Eu estou afirmando, e o autor também está afirmando, que o campo depende da produção da sociedade. Por quê?
Acha, Brenda, o campo não precisa porque eles mesmos plantam, colhem, sobrevivem? Não. O campo precisa do chapéu, do óleo de cozinha, do calçado, das vestimentas, dos eletrodomésticos, dos veículos, dos medicamentos e ferramentas que são produzidas aonde? Nas indústrias localizadas na cidade. Então, muitas vezes, né, quem mora no interior quer comprar algo assim que não vende por lá, eles precisam vir até a cidade para fazer essa compra. Eles compram e voltam e levam para sua pequena propriedade ou para sua grande propriedade. Então, a gente vê uma grande dependência também do campo, né, acerca da cidade. Aí o texto diz assim, que o desenvolvimento das atividades do espaço rural também, né, depende de vários serviços prestados na cidade. Entre esses serviços está o banco. Gente, as propriedades que fazem as plantações, a criação de animais, que fazem negociação, né, elas precisam do auxílio do banco, porque o banco é que faz essas trocas, esses negociamentos, entendeu? E muitas vezes as sedes dos bancos estão na cidade, né? Depende também da telefonia. É importante que eles tenham uma rede de telefonia de qualidade para que quando o cliente precisar deles entrar em contato. Então isso também é algo que precisa ser articulado na cidade. Assistência médica. A assistência médica tem que ser tanto na zona rural quanto na zona urbana, tá bom? Os correios, o correio também é um meio, né, de comunicação, onde na casa de vocês atualmente não chega as faturas, pois é, lá também chega e eles precisam desse processo. E a última imagem aqui da página 151 mostra uma vaquinha, né, com uma vacina. Como a cidade é importante nesse momento, porque o centro tecnológico, né, muitas vezes está lá na cidade. E os animais que são criados, a vaca, as galinhas, né, que vão para as indústrias, elas precisam estar, né, passarem pelo processo de vacinação. Ou seja, ninguém vai querer comer um animal, né, que estava doente. Então, existe até fiscalização para saber se esses animais que estão sendo abatidos para consumo da população, tanto na zona rural como na zona urbana, eles têm qualidade, ou seja, eles estão bem cuidados e vacinados, ok? Na página 251 tem uma perguntinha para vocês listarem, né, os produtos que vêm diretamente do campo e os produtos que vêm diretamente da cidade. Então, vocês podem colocar alguns exemplos que vocês observam nessas páginas, né, de produtos que são do campo e produtos que são da cidade. Ou melhor, você pode tirar também da sua imaginação e analisar quais são os produtos que vêm da cidade, quais são os produtos que vêm do campo. E ir listando aqui, tá? Dá para botar bastante elements. Página 252 diz o seguinte: as atividades das cidades e do campo. As atividades da indústria, do comércio e da prestação de serviço ocorrem principalmente no espaço urbano. No entanto, elas também podem ocorrer no espaço rural. Veja algumas situações onde isso ocorre. Ou seja, vocês, né, agora estão vendo que o livro está afirmando que a cidade também depende do campo, né? Do mesmo jeito da questão anterior, né, da afirmativa anterior. O campo depende da cidade, agora a cidade depende do campo. De que forma? Daquela forma que a gente já citou várias vezes, né? Oferecendo a matéria-prima para a produção na cidade. Aqui no livro de vocês, vou trazer uma matemática muito importante que eu vou explicar, que é a agroindústria. As agroindústrias processam produtos de origem agrícola e pecuária. Geralmente são instaladas no espaço rural para que fiquem mais próximo das matérias-primas que utilizam. Essas indústrias processam diversos produtos, a exemplo das usinas de açúcar, de álcool, laticínios, frigoríficos, fábricas de sucos concentrados e de vinho.
e entre outras coisas, né? As agroindústrias podem transformar ou beneficiar a matéria-prima que pode ser vendida para o consumo direto, como suco, carnes, a matéria-prima para a indústria, como o processamento de grãos para a produção de ração animal. Então aqui nós vamos ver que a agroindústria, que pode ser produtos agrícolas ou também produtos da pecuária, elas normalmente são instaladas próximas da zona do campo. Por quê? Porque facilita a locomoção da matéria-prima para a indústria. Então não tem sentido eu fazer uma agroindústria aqui em São Luís, sendo que a madeira está sendo extraída lá do sul do Maranhão. Então normalmente elas são localizadas próximo, né, da zona rural, ok? Se vocês entenderam, né, agora vocês vão fazer a leitura desse texto que a tia Brenda comentou com vocês. A leitura começa na 250, 251 e termina aqui na 252, ok? Vamos lá.